Olá, meu querido, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida. Eu vi um vídeo na internet onde o autor desse vídeo acusa Paulo de invejoso, de mentiroso, de pregar heresias. Será que não basta o que Paulo sofreu por amor a Cristo? Com o intuito de defender o meu irmão Paulo, assim como Pedro também o chamou, estou postando esse vídeo falando do seguinte tema, título apostólico. Eu não sou professor de teologia, mas o discernimento que tenho da palavra de Deus foi-me confiado pelo Senhor. Não vai dar para caber em um único vídeo. Então não deixe de ver a continuação do assunto nos demais vídeos que vai ser postado falando do mesmo assunto. Muito bem. Como falei, o título que nós vamos abordar é título apostólico. Os versículos que nós vamos ler está em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos ler. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqueles 12 homens, aqueles 12 discípulos que Jesus escolheu, ele deu o nome de apóstolos, ou o título de apóstolo. Passaram a ser chamados de apóstolos. Muito bem, a linha de raciocínio que nós vamos usar para tentar extrair o verdadeiro discernimento aqui, desse assunto, chamado título apostólico, nós vamos usar perguntas. E com base nessas perguntas, o nosso entendimento vai se abrir para entender melhor o que esse assunto importante fala. A primeira pergunta é a seguinte: quantos apóstolos foram escolhidos aqui por Jesus? Quantos apóstolos foram escolhidos aqui por Jesus? Nenhum. Como nenhum? Nenhum apóstolo. Porque Jesus não tinha apóstolo. Não existia apóstolo. O que tinha era discípulos. E Jesus escolheu 12 desses discípulos e os nomeou de apóstolos. Quando Jesus, quando chegou o dia da Páscoa, Jesus enviou Pedro e João adiante da sua face para irem preparar a Páscoa. Aí se eu fizer essa mesma pergunta aqui, quantos apóstolos Jesus escolheu para ir adiante da sua face preparar a Páscoa? Aí, 2 apóstolos. Aí estaria correta a resposta. Por quê? Porque Jesus tinha 12 apóstolos. E dentre esses 12, ele escolheu 2, que no caso é Pedro e João, e os enviou diante da sua face a preparar a Páscoa do Senhor. Muito bem, não há dúvida, não fica dúvida, né, irmão? Jesus não estava escolhendo apóstolos. Jesus estava escolhendo discípulos. Quantos foram aqui? A segunda pergunta, quantos foram aqui escolhidos por Jesus e receberam o título de apóstolos? Quantos foram? 12 homens, 12 discípulos. Jesus escolheu 12 e a estes deu o nome de apóstolo. Preste atenção. A terceira pergunta. Onde é que está registrado nos evangelhos Jesus afirmando que somente estes 12 discípulos poderiam receber o nome de apóstolos? Onde é que está registrado? Eu desconheço, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
não encontrei em nenhum lugar a afirmação que somente Mateus, Tiago, João, André, somente aqueles 12. Não encontrei em nenhum lugar esta afirmação que somente aqueles 12 homens poderiam receber o título de apóstolo. A resposta, lógico, é não. Então vamos para a quarta pergunta. Se Jesus tivesse afirmado que somente esses 12 discípulos, ou então somente aqueles 12 homens poderiam receber o nome de apóstolos, como seria a explicação à luz da Bíblia? Ou melhor, como seria explicado à luz da Bíblia Matias recebendo o título de apóstolo em lugar de Judas, se somente aqueles 12 poderiam receber o título de apóstolo? Você está entendendo? Como é que, se Jesus tivesse falado, não, é só Pedro, é só Tiago, é só João, é só esses 12 aqui que podem ser apóstolos. Então Matias, de maneira nenhuma, poderia receber esse título de apóstolo. Não, porque Jesus tinha, os discípulos não iam passar por cima da ordem de Jesus. Como em nenhum lugar Jesus ordenou que fosse só aqueles homens ali que tinham o direito de serem chamados de apóstolos, os discípulos, orando ao Senhor, elegeram a Matias e colocaram em lugar de Judas. Muito bem. Logo, nota-se que não era só Pedro, Tiago, João que poderiam ser apóstolos. Em nenhum lugar a Bíblia dá respaldo para isto. Muito bem. Vejamos aqui a quinta pergunta. Estes 12 discípulos foram escolhidos com qual finalidade? Serem apóstolos ou anunciar o Evangelho? Qual é a ênfase? Vamos ler os versículos 1 e 5 do capítulo 10 de Mateus. Os versículos 1 e o 5. Diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entre estes 12 dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Se nós vermos aqui, com base nesses 2 versículos que eu li aqui, Jesus escolheu os 12 para os enviar a pregar o reino de Deus. Foi nesse foco que aqueles 12 discípulos foram separados. Sim, após a sua separação, Jesus os nomeou de apóstolo. Foi um título que Deus deu para os 12 discípulos. E quando a gente vai ler os evangelhos, dificilmente tem a expressão e os 12 apóstolos. Sempre a maioria das expressões é assim, e os 12 discípulos, mas eles receberam o título de apóstolos. Então, se nós for com base aqui, esses 12 discípulos foram escolhidos com qual finalidade? Serem apóstolos ou anunciar o Evangelho? Certamente que para anunciar o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Foi nesse foco que eles foram separados. No entanto, receberam o título de apóstolos. Era um nome dado àqueles 12 os quais Jesus separou. Aqueles 12 discípulos os quais Jesus separou. A eles Jesus deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, deu poder sobre as enfermidades, deu poder sobre todo o mal. Agora eu pergunto, Paulo não tinha essa mesma autoridade? Será que Jesus também não deu essa mesma autoridade a Paulo? É o que nós vamos ver ainda na frente, na continuação do estudo. Olha, querido, em Apocalipse 21 e 14, diz assim: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Ó, se somente aqueles 12 discípulos pudessem receber o título de apóstolo, não havia necessidade de João destacar que o nome dos apóstolos, que estava escrito nos fundamentos do muro da cidade, era o nome desses 12 discípulos. Ou seja, se Jesus tivesse afirmado, se fosse a luz da Bíblia, se fosse um mandamento do Senhor, que somente Mateus, Tiago, Pedro, se fosse só estes que tivessem o direito de serem chamados de apóstolos, não havia nem a necessidade do apóstolo é aqueles 12, é o nome dos 12 apóstolos. Se tivesse sido só esses 12 que tinham o direito de receber o título de apóstolo, o autor poderia ter escrito desta maneira também. E neles estavam escritos os nomes dos apóstolos. Por quê? Porque todo mundo ia saber, não só era 12, não foi só 12 que Jesus determinou que fossem apóstolos. Bastava ter colocado assim. E neles 12 fundamentos, e neles estavam escritos o nome dos apóstolos. Dava no mesmo. Mas eu entendo que o destaque aqui dos 12 apóstolos é exatamente para esse 12 aqui estar se referindo ao nome dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, eram esses nomes que estavam lá. Agora, será que o nome de Judas está lá? Será que... Porque Judas foi um apóstolo do Senhor, né? Será que o nome dele está aqui? O que é que a Bíblia fala acerca de Judas? É assunto para o nosso próximo vídeo. Então, eu faço uma pergunta para você ir correndo ao segundo vídeo para você ver. A pergunta que eu faço: qual foi o motivo que levou a outro tomar o bispado, o título de apóstolo de Judas? Será que foi porque Judas traiu Jesus? Será que foi porque Judas morreu enforcado? O que será? Por qual será o motivo? A Bíblia diz. Então, que Deus possa te abençoar